Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 19 a 22, que dizem: E Pilatos escreveu também um título, e o pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Bom, queridos, então estamos aqui diante do que foi colocado sobre a cruz, porque na crucificação era colocado a acusação da pessoa, pelo que ela estava sendo condenada. E no caso de Jesus, a condenação aqui era ele estar se intitulando Rei dos Judeus. Então, por essa ser a acusação, isso foi colocado ali sobre a cruz. E nas três línguas, né? A língua do país, a língua corriqueira das pessoas comuns, no caso aqui em Israel, o hebraico, a língua do comércio, a língua das nações em geral, que era a língua do grego, a língua mais falada então pelas populações ao redor, né, do Império Romano, e também latim, que era a língua oficial, a língua do governo, a língua das instituições romanas. Então, as três línguas que a gente poderia dizer, né, a língua religiosa, né, das Sagradas Escrituras, o hebraico, a língua da filosofia, o grego, e a língua do direito. Porque esses três conceitos formaram toda a civilização ocidental. Né? A civilização ocidental herdou dos romanos o direito, claro, aperfeiçoado, aprofundado, ampliado, etc. Herdou do grego a filosofia, a democracia, então a forma de governo, e herdou dos judeus, né, a religião ocidental. Então veja que tudo aqui declara a glória de Jesus e ele como rei dos judeus. É interessante ver que intimaram Pilatos a mudar, né, porque a acusação ali estava sendo colocado quase que como uma glória, né, colocando ele como rei dos judeus. Ele queria que deixasse claro que era uma afirmação de Jesus, né, um falso clamor, uma falsa afirmação. E Pilatos, entretanto, cansado das demandas deles, das apurrinhações deles, e já contrariado por ter, né, por mera pressão, ter acabado ordenando a morte de alguém que ele até sabia inocente, Pilatos, já incomodado com isso, já afligido com isso, recusou mais uma demanda, mais um pedido deles e deixou exatamente como estava escrito inicialmente, ou seja, Jesus, o rei dos judeus. Então, no meio dessa disputa entre os seres humanos, no meio dos conflitos e tolices humanas, ali Pôncio Pilatos acabou quase tendo uma voz profética. Assim como Deus usa uma mula no Antigo Testamento, está usando aqui esse conflito humano para declarar uma grande verdade, que Jesus era justamente o rei dos judeus, ou seja, o Cristo, o Messias, esperado por séculos, profetizado por grandes homens, dizendo que Deus, diante da miséria humana, diante da catástrofe humana, do ser humano tão mau, tão perverso, Deus enviaria um Salvador, enviaria um socorro, enviaria uma ajuda dos céus, que sempre foi profetizado e dito: o Messias virá, o Cristo virá, o Rei dos judeus virá para salvar toda a humanidade. E veio, e foi declarado em todas as línguas, a língua da filosofia, a língua do direito, a língua da religião, todas confessando aqui diante numa cena das mais importantes do universo, que Deus havia dado a vida pelo ser humano. Existem pelo menos duas passagens nas Escrituras que dizem que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Por que isso, né, queridos? Porque essa foi uma decisão tomada por Deus desde o início.
Deus ele não foi pego de surpresa pela queda do homem. Não, Deus já sabia que isso ocorreria, porque ele dando a liberdade ao ser humano, o ser humano eventualmente usaria essa liberdade de uma forma ruim, usaria dessa liberdade para o mal. Então Deus, já sabendo disso, já desde o início decidiu o que ele faria. Não a destruição, e sim a salvação. Diante da rebeldia, diante da maldade, diante da perversidade, Deus não responde o mal com o mal, responde o mal com o bem. E esse é sempre o ensino do Evangelho. Estamos aqui diante do testemunho máximo disso, do exemplo máximo disso. Jesus, que antes da fundação do mundo havia decidido dar a vida pelo mundo, aqui isso acontece na concreção da história, né? No tempo, enquanto havia sido decidido na eternidade, agora se cumpre no tempo e espaço de forma concreta. Jesus, o Rei dos Judeus. Que a gente celebre essa decisão de Deus morrer, porque a decisão dele morrer foi que gerou vida a todos nós e gerará uma vida que traspassa o tempo, traspassa a maldade humana, traspassa todas as tragédias, todas as violências, todos os problemas psicológicos ou físicos, tudo que você possa apontar de mal e dizer que a vida não vale a pena por causa disso, por causa daquilo, tudo isso, queridos, já foi vencido aqui na cruz. Porque por mais que uma pessoa passe por uma tragédia, uma calamidade, ou esteja sofrendo de algum mal físico ou psicológico, que todas as pessoas do universo saibam, em hebraico, em grego, em latim, e em todas as línguas, que Jesus deu a vida por nós e que nós teremos vida nele. Na eternidade, nada disso haverá. Não haverá calamidades, não haverá tragédias, não haverá deficiências, não haverá qualquer tipo de amputação na nossa alma ou no nosso físico. Pelo contrário, teremos vida e vida em abundância. Uma vida gloriosa, maior do que, como a Escritura diz, maior do que qualquer ser humano possa sonhar, imaginar, ou que tenha passado no coração de qualquer um, ninguém pode conceber o que Deus tem reservado para aqueles que querem Ele. Aguarde e verá. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.